Vamos então ao nosso curso de dimensionamento com verificação mecanicista, engenheiro André Ribeiro, consultor de pavimentação. Bom, na aula anterior nós já vimos aí os conceitos básicos do que a gente vai estar estudando, quais que são os parâmetros que serão analisados aí no projeto. Vai fazer o dimensionamento, dimensionar as espessuras das camadas, os materiais, e o que a gente vai estar analisando aí na verificação mecanicista, só para fazer aí uma retrospectiva. A gente vai estar analisando aí então o deslocamento vertical, que seria aí a deflexão do pavimento. Na camada asfáltica de CBUQ, vamos estar analisando a deformação específica horizontal na tração da fibra inferior da camada asfáltica. Então vamos ver essa força de tração aqui. Numa camada cimentada, por exemplo, de BGTC, nós vamos ver a deformação específica horizontal de tração. Perceba que ela é horizontal, por isso que tem essas setas aqui horizontalmente. É uma força de tração, assim como numa viga de concreto temos a força de tração. Aqui está representado uma força de tração numa camada cimentada e numa camada asfáltica. E o BGS? O BGS é uma camada granular, então ele não recebe essas forças. Na verdade, ele distribui essas forças. E essas forças, ela age aonde? Age aqui no subleito. No subleito, você vai ter o quê? Uma deformação específica vertical de compressão no topo da camada do subleito. Então, nós temos aqui uma força vertical no topo do subleito. Então, essas aqui são as principais deslocamentos, tensões e deformações que vamos estar estudando no nosso curso. Bom, você vai receber aí no Drive, vai ter lá esse documento aqui. Ele tem tanto em PDF como também em Word, para você estar utilizando aí nos seus projetos. Esse documento se chama Dimensionamento com verificação mecanicista. Então, vamos começar por ele. Por quê? É legal você estar entendendo o que você está estudando, o que você está fazendo. Igual quando você está na faculdade, você aprende lá a calcular as forças, momentos de equilíbrio, cisalhamento, e você fica, né? Não sabe para que usa. Uns falam, é para isso, é para aquilo e tal. Aí a hora que chega a matéria de concreto, aí você fala, aqui o momento fletor para calcular uma viga, a ferragem da viga, o concreto armado, o cisalhamento para calcular estribo e tal. Aí que você assimila aquele conhecimento. Nesse curso não, eu quero que você já, ao decorrer do curso, você já vá assimilando ali o conhecimento para você saber onde que você está aplicando ali o que você está vendo nas videoaulas. Bom, então nesse documento, aqui nós temos uma análise mecanicista. Tanto mecanicista como mecanística é sinônimo, é a mesma palavra. Então, no nosso curso, nós vamos utilizar aqui o programa MNLayer, que é um programa aí que foi desenvolvido juntamente com a USP, a Faculdade do Estado de São Paulo, juntamente com o professor aí Balbo e a Universidade de Minnesota, que foi junto, eles desenvolveram este software. Ele é o mesmo software que seria o Elzen 5, por exemplo. O Elzen 5, se você fizer uma verificação mecanicista, vai dar o mesmo resultado. E tem também o do Medina. O do Medina que eu baixei, ele se chama AMC, se eu não me engano. É o AMC. Então, tanto por esse software vai dar o mesmo resultado se você colocar os mesmos dados. Aqui nós temos obra, trecho, tráfego, então tráfego médio. A opção 1, porque nesse modelo aqui, eu dei várias opções aqui para o cliente, para ele escolher uma, o que fosse mais o melhor custo-benefício para ele estar aplicando. Então, nós temos aqui, na entrada de dados, os carregamentos. O que seria o carregamento? O carregamento
nós temos duas cargas. Seria a pressão de inflação dos pneus, de 0,56 MPa, seria ali quando você vai calibrar o pneu, encher o pneu. Então, nós temos aqui dois pneus com 0,56 MPa. Isso aqui, quem dá esse número é a norma. Aí a gente vai entrar no estudo da norma, você vai ver que a pressão de inflação dos pneus é 0,56 MPa. E a carga? A carga por pneu é 20,5 kN. Porque aqui a gente está considerando o eixo traseiro com dois pneus de cada lado. Então nós temos 4 pneus. Se somar a carga dos 4 pneus, vai dar 82 kN, que seria 8.200 kg, que é o peso padrão rodoviário. O raio da roda também é padrão, 107,9 milímetros, está em milímetros. A posição das cargas. Então, onde que eu vou aplicar essa carga aqui de 20,5 kN, que seria o peso de uma roda, onde ela será aplicada? Bom, vamos imaginar um plano aí, um plano cartesiano. No eixo X é 0 e no Y é 0. Então, seria no ponto 0. E a próxima carga, a carga número 2, o segundo pneu, ele estaria aí a 340 milímetros ou 34 centímetros de distância da primeira carga. Já em relação ao eixo Y, seria 0. Então, ele estaria somente no eixo X. Então, isso aqui é só uma introdução. Aí eu vou estar explicando aí pelo PowerPoint, tudo com desenho, para você estar compreendendo e explicando aí a norma para você. Então, a gente vai ter uma aula aqui só de carregamentos. E aqui a carga é um eixo simples de rodagem dupla, de 80 kN. Justamente, aí seria um caminhão toco com um eixo traseiro com 2 pneus cada lado. Então, só para você estar sabendo que dados são esses e o que você vai estar estudando. Então, a gente vai ter uma aula só de carregamento. E outra aula nós vamos ter aí sobre as camadas do pavimento, no qual a gente vai estudar aí o modo elástico de cada camada. Então, no software lá você entrou com os dados da pressão de inflação, a carga, o raio e a posição das cargas, que são números aí fixos, que não vão mudar. E aí depois você vai entrar com as camadas do pavimento. Então a primeira camada é um concreto asfáltico usinado a quente e o modo elástico dele é 3.000 MPa. Então a gente vai ter uma aula só para a gente ver o que é o módulo elástico, ou também conhecido como módulo de resiliência. E depois nós vamos ter uma aula aí sobre o coeficiente de Poisson, que você vai estar entrando. O modo elástico e o coeficiente de Poisson ele vai variar de acordo com o seu material. Tem aí normas específicas para você fazer um ensaio. E tem também as normas que já tem de acordo com o material, o modo elástico e o coeficiente de Poisson, que a gente usa aí o que tem na literatura nacional. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer a verificação mecanicista, a gente usa o que é indicado aí nas normas. Já no software do Medina, o novo método Medina, você tem que realizar o ensaio. Essa basicamente seria uma das diferenças aí do método Medina, que você tem que realizar o ensaio. Aqui não. Aqui quando eu fiz essa verificação mecanicista, esses dados aqui eu peguei de uma tabela da literatura, seria de uma norma ou de uma classe aí de um livro de pavimentação, né? Um professor aí reconhecido. Aqui é a espessura em milímetro, então seria 5 centímetros de KUI, ou CBUQ, então seria a camada de revestimento. Tem um BGS de 16 centímetros, um reforço de 20 centímetros e o subleito. Então eu vou entrar com todos esses dados. Você pode ver que o módulo elástico do revestimento é 3.000 e do subleito é 80. Então o subleito seria um módulo elástico menor.
e o coeficiente de Poisson é maior. Pois a gente vai estar estudando aí o porquê dessas características. E a partir do momento que eu coloquei esses dados lá no software, então eu vou dar rodando ele vai me dar esse resultado aqui, resultados da avaliação. Então aqui, de acordo com as coordenadas x, y e z, ali no pavimento, a gente vai estudar o que? O topo da camada do revestimento asfáltico. Então eu quero saber lá em cima do revestimento asfáltico quais são as forças aí resultantes. Então na camada número 1, que seria a camada aqui número 1, a de CBUQ, ou concreto asfáltico, na coordenada x eu tenho 170 milímetros, ou seja, aqui entre uma roda e outra não tem no x aqui 0,340, então seria a metade. Então entre as duas rodas, por exemplo, aqui nessa figura nós vamos entender melhor as distâncias já, que é da segunda aula aqui sobre carregamento. Então a distância entre eixo e eixo de uma roda é 34 centímetros. Então, se eu pegar 170 milímetros ou 17 centímetros, eu vou estar entre os dois pneus. Então é aqui que eu estou verificando os meus deslocamentos, as minhas tensões pelo software do MNLayer, ok? Então voltando aqui, então é entre os dois pneus, eu quero verificar. No eixo Y é 0 e no eixo Z é em profundidade, né? Então, como é profundidade, eu quero 1 milímetro. Então, eu vou ver ali em cima, só na profundidade de 1 milímetro. Vou ver em cima, no topo da camada de revestimento. Então, o software vai me gerar esses dados. Ele vai me dar a tensão em MPa, a tensão horizontal em X, a tensão horizontal em Y e a tensão vertical em Z. E aqui ele vai dar os valores em MPa. Esse sinal de menos seria as forças de compreensão e já as de tração seriam positivas, porque é um software desenvolvido nos Estados Unidos, então eles usam essa denominação. Aí eu vou estar explicando também em uma aula aqui as forças horizontal em X, em Y e em Z. Então nós vamos ter uma aula somente para a gente ver como que é aplicado essas forças nesses planos aí do pavimento. Então, no topo da camada do revestimento, eu quero saber a força vertical, eu quero saber a deflexão. A deflexão, ela está em milímetro. Então, aqui é 10 elevado a menos 1, que seria 0,55 milímetros, ou 55 centésimo de milímetro. Então, o programa ele verifica que a deflexão na coordenada vertical Z de 0,55 centésimos de milímetro. Isso aí seria um dado que, se eu fizesse um ensaio de viga Bakeman, depois de pronta a minha pavimentação, de acordo com os meus materiais, a deflexão máxima seria de 55 centésimos de milímetro. Então isso aqui é um controle de deflexão. Ele faz essa análise aqui, tanto nessa camada como nas outras camadas também você consegue ver, de acordo com sua configuração, qual vai ser a deflexão de cada camada. O segundo ponto que nós queremos analisar aqui é o fundo da camada de revestimento, que, como nós vimos, tem uma força de tração no fundo da camada de revestimento. E qual seria essa força de tração? Seria uma deflexão específica, que é milímetro por milímetro. Essa deflexão de tração, ela tem um valor aí muito pequeno, de 1,77 vezes 10 a menos 4. Então é um número muito pequeno. Só que essa tração pequena, ela ocorre aqui com a passagem
dos veículos comerciais. Conforme ele vai passando, vai dando a deflexão. Então, por exemplo, para um tráfego pesado, você tem aí 20 milhões de passagens de eixo padrão. Então, são esse número vezes 20 milhões. Então, essa pequena fissura, essa pequena tração, com o passar dos anos e com o passar do tráfego, ela vai se progredindo até ela trincar ali o pavimento e gerar uma patologia. Então, a gente verifica qual é a força de tração no fundo da camada de revestimento e ver se essa força de tração ela vai suportar aquele tráfego de 20 milhões ou aí com 5 milhões já vai começar a aparecer as trincas. Então a gente quer saber o quanto que suporta, qual seria a quantidade de veículos comerciais que poderiam estar passando no nosso pavimento, de acordo com esse projeto, de acordo com os parâmetros que colocamos. Depois nós vamos analisar o que? O topo da camada do subleito. O subleito que acontece? Ele dá fundamento, né? Trilha de roda, fundamento, buracos. Seriam algumas patologias aí por falta de suporte no subleito. Então no subleito a gente vai analisar o que? Aí o software vai dar todos esses parâmetros aqui. A gente quer saber o que? A deflexão específica vertical, não é isso? Tração é horizontal, compressão vertical. Aqui está como negativo, que é compressão. Então, a força de compressão no topo do subleito seria de 5,35 vezes 10 a menos 4. Uma pequena força, só que multiplicada pela passagem dos veículos comerciais e com as deflexões ali no revestimento, que seria refletida aí no subleito. Então essa pequena força causaria aí um afundamento, uma trilha de roda. Então aqui nós fizemos essa análise. E reparem que, de acordo com as coordenadas, ó, que aqui a posição é número 2, mas a camada é número 1, que é a camada asfáltica. Então na camada número 1, deixa eu até dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Então na camada número 1, em X é 170 mm, que seria no meio das duas rodas, em Y é 0, e em Z é 49 mm. Por que 49? Porque a nossa camada aí de revestimento ela tem 50 mm. Então quando eu analiso ali na coordenada Z 49 mm, eu analiso ali embaixo do revestimento asfáltico. Ok? E já na camada número 4, que é a camada do subleito, eu analiso aí na coordenada X 170 mm, que é entre as duas rodas, no Y0 e em Z 1 milímetro. Por quê? Porque eu estou na camada número 4. Então eu estou na camada número 4, 1 milímetro, ok? Não é preciso somar todas as camadas aqui e colocar aí, vamos por 20 com 16, 36, com 5, 41. Vou analisar aí a 410 milímetros. Não, o software analisa por camada. Então, na hora que você for analisar aí os pontos de forças, de acordo com a camada, se você quer ir no topo da camada, então você vai analisar a 1 milímetro. Se você quer no fundo da camada, você vai colocar aí a milimetragem de acordo com a espessura da camada. Isso aí a gente vai estar vendo aí nas demais aulas. Então, depois que gerou tudo isso, você colocou todos os dados, rodou o software, o software analisou todas as forças. Aí você vai fazer o quê? Você vai aplicar, nesse caso eu estou usando aqui a norma do DR de São Paulo, a IP DP00/001. Então a gente vai analisar essas forças de acordo com a nossa forma. Então tem várias formas aí onde você vai estar colocando esses valores. Por exemplo, a fórmula aqui utilizada é K vezes 1 dividido por ET. ET é o quê?
Vamos ver aqui na nossa aula ET. Específica de tração. Seria a deformação específica horizontal de tração. Então, a força específica de tração elevado a N. Então, essa fórmula aqui que nos vai dar os parâmetros para saber se o nosso pavimento vai suportar o tráfego ou se vai gerar patologias antes de terminar a garantia do projeto. Então, aqui o K no Instituto Asfáltico é 2,961 vezes 10 a menos 5. Então, aí você vai substituir o K por 2,96 vezes 10 a menos 5. O N aqui no Instituto do Asfalto é 3,291. Aí tem outra forma. Você quer verificar pelo FHWA. Aí o K muda, o N muda. Isso aqui eu vou explicando cada forma. Só para você estar entendendo que a gente vai usar esta fórmula aqui. E aí você vai escolher um dos autores aqui. No caso eu fiz com todos. Mas você pode escolher, por exemplo, Pinto e Preussler. E usar o K de 2,85 vezes 10 a menos 7 e o N de 3,69. Substituir aqui. Então nós temos o K e temos o N. E o ET é o que? A específica de tração. Qual que é a específica de tração que o software calculou para a camada asfáltica? A específica de tração ela é no fundo do revestimento. Tração. Na horizontal é 1,77 vezes 10 a menos 4. Então aí você vai colocar aqui na fórmula 1,77 vezes 10 a menos 4. Aí você vai ter o número N. Aqui, ó, já substituindo aqui os valores, o número N no Instituto do Asfalto deu 6,6 vezes 10 elevado à sétima. No Pinto e Preuss ele deu 1,99 vezes 10 elevado à sétima. Você vê que varia aí o número N. Então, para esse projeto, o número N do Ashton é 1,67 vezes 10 à quinta. Você pode ver que todos passaram. Todos aqui na verificação mecanicista, a hora que jogou os dados na fórmula. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Aí passou. Então tá ok. Então a gente não vai ter problemas de trincas, de fissurações aí no pavimento durante a vida útil de projeto. Vocês não precisam entender tudo agora. Isso aqui é só para vocês terem uma noção do que a gente vai estar estudando, sobre o que a gente vai estar falando no decorrer do curso. É só uma introdução. E depois nós temos a deformação específica vertical de compressão no topo do subleito. Repare que a fórmula é a mesma. Só muda aqui que é EV. Então o K nós temos aqui. O N nós temos aqui. Nós temos a fórmula do Instituto do Asfalto, da Shell. Shell com 85%, Shell com 95%. Ou seja, com 50% é 50% de confiabilidade. Quer dizer, meia boca. Aqui é 85%, aqui é 95%. Aqui já está dentro da confiabilidade. Tem Dormont e Mercaltif. Então, o K nós temos aqui de cada autor. Nós temos o N também. E o EV? O EV o software calculou. O EV é o que? É a específica vertical. Então, a nossa deformação específica vertical, está aqui vertical, em Z é o que? 5,35. É a deformação específica que a gente usa. 5,35 vezes 10 a menos 4. Então é só pegar esse valor, colocar na fórmula. E a gente vai achar o que? O N Usace. Pode ver que tem o N ASHTO e temos o N Usace. Por que tem dois número N? Aí a gente vai estar explicando numa próxima aula, para não ficar muito extenso aqui. Mas a princípio as patologias aí que se geram aí na camada de rolamento seria o Ashton. E as patologias geradas aí pelo subleito seria pelo Usace, ok? Então aí rodamos lá em todas essas fórmulas aqui, aplicamos, né? E temos aqui, ó, que o N Usace é de 5 vezes 10 a quinta, é um tráfego médio, né, de 500 mil passagens. E o N aqui, todas as fórmulas passaram, ok?
E agora nós vamos ver o critério deflectométrico, de acordo com o DENIT Pro 1179. Então tem uma fórmula lá também, a gente vai estar calculando o número N, de acordo com... O do projeto aqui é 55, não é isso? Qual que foi a deflexão? Aqui, ó, no topo da camada do revestimento. Topo da camada do revestimento. Então, aqui está de 0,55 milímetros a deflexão, 55 centésimos. Então, o software gerou isso aqui. Então, a deflexão característica de projeto é 55. Admissível para tráfego médio é 101,6. Então, está mais do que suficiente. Então, atende aí aos critérios de projeto. Então, essa aqui é uma verificação mecanicista que a gente vai estar vendo no decorrer do nosso curso. Então, boas aulas aí e vamos então para a nossa próxima aula, onde nós vamos ver aí o carregamento.